Rollaiser na mira do São Paulo, tem lateral esquerdo brasileiro, importante possibilidade para o mercado no meio do ano. Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Boa notícia para os clubes que buscam um lateral esquerdo. Há um jogador dessa posição que fica livre na metade do ano e tem currículo bem legal. Paulo Otávio, 31 anos de idade, titular absoluto há 3 temporadas no Al Saad, o principal time do Catar. Só para lembrar, o Al Saad é o time do Claudinho e do Firmino. Paulo Otávio tem contrato até junho e ainda não assinou a renovação desse vínculo. Tudo porque ele tem vontade de voltar ao Brasil, saiu muito cedo, em 2016, quando havia trocado o Tombense pelo Lask da Áustria. Ele jogou na Áustria, logo depois se mudou para a Alemanha, onde ficou por 4 temporadas no Wolfsburg. Entre outros técnicos, ele trabalhou com Oliver Glasner, que tem feito enorme sucesso no Crystal Palace, foi responsável por levar o Crystal Palace a um título inédito alguns meses atrás. Pois bem, o Paulo Otávio surgiu na base do PSTC, passou pelo Atlético Paranaense, jogou também no Curitiba e tem vontade de voltar ao Brasil agora numa outra condição com muito mais status para ser reconhecido no seu próprio país. Se as propostas não forem bacanas, a tendência é que ele acabe por renovar no Al Saad, o principal clube do seu país, onde ele é titular absoluto, é importante e tem salário bastante alto. E torcedores do São Paulo nas redes sociais fazem campanha para que o tricolor contrate Rollaiser, jogador que pertence ao Santos, 25 anos de idade, não tem conseguido brilhar por lá. Só para você entender o contexto dessa história. O Santos procurou recentemente o São Paulo para falar sobre a possibilidade de contratar o Alisson, que está fora dos planos do Hernan Crespo, até aí nenhuma novidade. Foi diante dessa situação que torcedores do São Paulo sugeriram, bom, já que o Santos quer o Alisson, por que o Santos não cede o Rollaiser nessa negociação? Fui procurar o Alexandre Matos, executivo de futebol do Santos, para entender se existe alguma chance desse negócio acontecer, e a resposta é não. Meio óbvio, né? Até pela diferença nas cifras. O Alisson quase foi emprestado ao Corinthians por apenas R$1 milhão, jogador de 32 anos de idade. Já o Rollaiser, de 25, foi contratado pelo Santos por 11 milhões de euros. Uma diferença bastante significativa entre o custo de um e o de outro. Diante desse cenário, com uma negativa do Santos em ceder o Rollaiser, dá para descartar essa ideia que surge como um pedido de torcedores do São Paulo. Tricolor que tem encontrado enorme dificuldade na busca por um camisa 10, por conta da dificuldade financeira e das poucas opções no mercado. Nesse momento dá para dizer que o São Paulo está mais concentrado na reta final do Campeonato Paulista do que encontrar um camisa 10. E você, quem contrataria se fosse dirigente São Paulino? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Quero falar agora sobre Lucas Moura, dá para dizer que é uma luz no fim do túnel em relação ao principal jogador do São Paulo. Lucas Moura fez grande atuação na vitória por 2-1 de virada do tricolor contra o Primavera na noite desse sábado no Morumbi. Foi de longe a melhor partida do Lucas Moura nessa temporada e a principal em bastante tempo. Lucas que conviveu durante todo o ano passado com muitos problemas no joelho. Ele fez uma série de infiltrações, passou por cirurgias e nada melhorava. A expectativa, além dessa boa atuação nesse sábado, se dá pelo fato de o Lucas Moura não estar mais sentindo dores no joelho. Isso é determinante para que o São Paulo imagina que o Lucas Moura possa ter um ano melhor. Autor de um dos gols na vitória de virada contra o Primavera, o outro gol foi marcado em cobrança de pênalti convertido pelo Caleri. Lucas Moura que soma 227 jogos, 56 gols e 40 assistências, são 96 participações em gol, somando suas 2 passagens pelo tricolor. Importante contar também que o Lucas Moura se tornou o 7º maior artilheiro do São Paulo nesse século. O tricolor com a vitória foi para 10 pontos, pulando para a 8ª colocação. Ele até pode ser ultrapassado no fechamento dessa rodada de hoje, mas a tendência é que o São Paulo passe para o mata-mata, até porque na rodada final enfrenta a Ponte Preta em Campinas. Ponte já rebaixada, pior time da competição. Vai bastar ao São Paulo vencer a Ponte para estar entre os 8 que disputam as quartas de final. E o São Paulo deve antecipar receitas de televisão. Tricolor, que tem novo presidente, o Hery Macis, procurou nos últimos dias dinheiro em diversas instituições bancárias. Hery Macis se reuniu com bancos, com a Galápagos e com outras instituições.
para tentar viabilizar modelos de aportes financeiros. A grande verdade é que as ações foram frustradas. São Paulo não tem muito moral no mercado, especialmente por conta da fama de mal pagador, e diante desse cenário não deve restar outra alternativa ao presidente do São Paulo do que aceitar a antecipação de 5% dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro referentes à Libra. Essa possibilidade foi sugerida para todos os times que fazem parte da Libra. O Grêmio, por exemplo, já aceitou e saiu gastando e contratando jogadores especialmente na Argentina, com a perspectiva de cair nos próximos dias um valor próximo a 73 milhões de reais. Certamente com 73 milhões, o novo presidente do São Paulo tem fôlego para, não sei se até o fim da temporada, mas para pelo menos os próximos meses, ele que tem batido na tecla de que não vai mais aceitar atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem. Tricolor durante toda a temporada passada atrasava 2 meses. Quando ia completar o 3º mês de direito de imagem, para evitar que os jogadores pudessem ir à justiça, São Paulo quitava um dos meses e foi assim que a coisa seguiu. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que ainda não existe acordo entre Tricolor e Oscar sobre a rescisão do contrato. O meio atacante, que decidiu se aposentar, insiste em receber as luvas, o prêmio pela assinatura do contrato relacionado aos anos de 2026 e 2027, mesmo sem entrar em campo. São Paulo considera essa pedida absolutamente injusta. Já Otávio, meio atacante revelado no Internacional, com passagem pelo Porto, seleção portuguesa e que defendia o Al Nassr ao lado de Cristiano Ronaldo, é alvo do Grêmio. Pedido do técnico Luiz Castro, o treinador e o jogador trabalharam juntos durante bastante tempo no Al Nassr. Você vai lembrar que no fim da temporada passada na Arábia Saudita, o Otávio acabou trocando o Al Nassr pelo Al Qadisiyah. Não é um time grande, mas está entre os médios do futebol saudita. Ele conseguiu manter seu salário extremamente alto para os padrões internacionais. O contrato só se encerra em junho de 27. E nos últimos dias a imprensa saudita chegou a afirmar que o contrato do Otávio estava sendo rescindido, que permitiria a ele ficar livre para escolher seu novo clube. Antes de gravar o vídeo, procurei o Railson, que é irmão do Otávio. O Railson assegura que está tudo normal, não tem nenhuma discussão sobre rescisão de contrato por Otávio. O que acontece é que ele, por conta de uma lesão grave, não joga desde o fim do ano passado. Ele está praticamente recuperado de lesão e a expectativa do Qadisiyah é de passar a contar com o Otávio já nos próximos dias. Em relação ao interesse do Grêmio, é real, é oficial, mas o negócio dos mais complicados por todas as condições, especialmente financeiras. Salário alto, necessidade de uma compensação financeira grande. Difícil imaginar que vai haver acordo entre as partes. E Júlio Casares tem mais um problema para resolver. O GE trouxe a informação de que o ex-presidente do São Paulo utilizou quase 500 mil reais em gastos com seu cartão corporativo enquanto presidente do São Paulo. Júlio se defende assegurando que devolveu toda essa grana corrigida ao longo do 2º semestre do ano passado e antes de todos aqueles escândalos explodirem. Escândalos que envolvem venda de camarotes, entre outras coisas. Júlio Casares precisou se afastar, se licenciar. Ele renunciou à presidência do São Paulo para evitar o impeachment. Já havia perdido no Conselho Deliberativo, restaria apenas a votação entre os sócios. A partir daí, Harry Macis se tornou presidente do São Paulo e fica até dezembro, quando vai haver uma eleição. Tudo se encaminha para que Vinícius Pinotti seja o candidato vencedor da eleição marcada para o fim do ano. Só para completar o noticiário São Paulino, Lucas Ramon foi apresentado como reforço nessa sexta-feira, lateral direito que fez enormes esforços para conseguir sua rescisão de contrato antecipada no Mirassol. Cheguei a contar para vocês que o Adriano Espadoto, seu representante, precisou abrir mão de um percentual que tinha direito sobre outro jogador, o Negueba, para que o Mirassol o liberasse antes do tempo. Lucas Ramon deve ficar à disposição para fazer sua estreia como titular. No final de semana, o São Paulo pega o Primavera, precisando vencer dentro de casa para buscar vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. Tá bom? O Breno Oliveira perguntando sobre o São Paulo cogitar envolver jogadores numa troca pelo Rollaser. Verifica pra gente, Nicola. Vamos mandar mensagem pro Matos. Eu nunca escutei falar de Rollaser no São Paulo, tá? Mas... Vamos lá, ó. Boa noite. Tudo em paz. São Paulo te procurou? Rollaser.
Só algumas atualizações sobre o Santos ainda está no mercado. O Cauã 5793, boa noite, Nicola. Atualizações sobre o São Paulo, por favor. Imagino que a tua grande preocupação hoje seja sobre contratações. São Paulo tirou o pé em relação a reforços. Há uma preocupação, perdão, há uma preocupação gigante do São Paulo com a condição financeira. Nos últimos dias, o novo presidente do São Paulo, Harry Massis, andou conversando com várias instituições financeiras, com bancos, com a Galápagos, com várias outras possibilidades, tudo para tentar levantar um dinheiro. E a verdade é que ele não conseguiu ter êxito nessa história. Diante desse cenário, o São Paulo está praticamente decidido a antecipar 5% dos seus direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. É um acordo que a Libra havia sugerido para os times. O Grêmio foi o primeiro a aceitar e vai ter direito a 73 milhões de reais. O São Paulo deve ir pelo mesmo caminho, tá bom? E Júlio Casares tem mais um problema para resolver. O GE trouxe a informação de que o ex-presidente do São Paulo utilizou quase 500 mil reais em gastos com seu cartão corporativo enquanto presidente do São Paulo. Júlio se defende assegurando que devolveu toda essa grana corrigida ao longo do segundo semestre do ano passado e antes de todos aqueles escândalos explodirem. Escândalos que envolvem venda de camarotes, entre outras coisas. Júlio Casares precisou se afastar, se licenciar. Ele renunciou à presidência do São Paulo para evitar o impeachment, já havia perdido no Conselho Deliberativo, restaria apenas a votação entre os sócios. A partir daí, Harry Massis se tornou presidente do São Paulo e fica até dezembro, quando vai haver uma eleição. Tudo se encaminha para que Vinícius Pinotti seja o candidato vencedor da eleição marcada para o fim do ano. Só para completar o noticiário São Paulino, do Casamon foi apresentado como reforço nessa sexta-feira, lateral direito que fez enormes esforços para conseguir sua rescisão de contrato antecipada no Mirassol. Cheguei a contar para vocês que o Adriano Espadoto, seu representante, precisou abrir mão de um percentual que tinha direito sobre outro jogador, o Negueba, para que o Mirassol o liberasse antes do tempo. O Casamon deve ficar à disposição para fazer sua estreia como titular. No final de semana, o São Paulo pega o Primavera, precisando vencer dentro de casa para buscar vaga na próxima fase do Campeonato Paulista.